Chegamos ao versículo 12 do capítulo 4. Esse versículo é um versículo muito importante, pois ele fala do início do ministério do rei, que vai do versículo 12 até o versículo 25. Na verdade, o ministério do rei vai do versículo 12, aqui do capítulo 4, até o capítulo 11, versículo 30. Esse versículo diz assim: ora, ouvindo Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. João Batista ministrava no deserto e não no templo santo da cidade santa. Assim seu ministério se dava na Judéia, não muito longe das coisas, entre aspas, santas. Visto que o povo havia rejeitado a João, o Senhor Jesus retirou-se para a Galileia, a fim de começar o seu ministério longe do templo santo e da cidade santa. Isso ocorreu sob a soberania de Deus, para que se cumprisse a profecia de Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2. Versículo 13 diz: E deixando Nazaré, veio morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. A Galileia era um lugar de população mista, composta de judeus e de gentios, por isso era chamada Galileia dos gentios. Ela era desprezada pelos judeus ortodoxos. O rei recém-designado começou seu ministério real, que introduziria o reino dos céus, em tal lugar desprezado, longe da capital do país, a dignificada Jerusalém, com seu templo sagrado, o centro da religião ortodoxa. Isso implica que o ministério do rei recém-ungido visava a um reino celestial, diferente do reino terrenal de Davi, o reino messiânico. Versículo 16 diz: O povo que estava sentado em trevas viu grande luz, e aos que andavam sentados na região e sombra da morte, raiou-lhes a luz. O ministério do novo rei, que introduziria o reino dos céus, começou não com o poder terreno, mas com a luz celestial, que era o próprio rei como luz da vida, que resplandece na sombra da morte. Daí por diante, versículo 17, daí por diante, começou Jesus a proclamar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O novo rei continua a pregação do seu precursor João Batista. Versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André seu irmão, que lançavam rede ao mar porque eram pescadores. O ministério do novo rei não estava sendo levado a cabo na capital, mas junto ao mar. O ministério do seu precursor começou às margens do rio e constituía em sepultar os religiosos e por fim a sua religião. O ministério do novo rei começou à beira-mar e consistia em capturar homens que não eram muito religiosos, homens que viviam perto do mar e não no lugar santo, e fazer deles pescadores de homens para o estabelecimento do reino dos céus. Ao serem chamados pelo Senhor, Pedro e André estavam lançando rede ao mar. Eles foram feitos pescadores de homens. Versículo 19. Por fim, Pedro tornou-se o primeiro grande pescador para o estabelecimento do reino dos céus no dia de Pentecostes. Você pode conferir isso em Atos capítulo 2, versículos 37 a 42 e capítulo 4, versículo 4, quando Pedro pregou e multidões foram salvas naquele dia. A rede aqui é só uma curiosidade, é em forma de arco. Versículo 19 diz: E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Antes disso, no lugar onde João havia pregado, André, um dos dois discípulos de João Batista, havia levado Pedro ao Senhor. Nós podemos ler isso no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 35 a 36 e 40 a 42.
Foi a primeira vez que André e Pedro encontraram-se com o Senhor. Aqui o Senhor o encontrou, ou os encontrou, não é? Pela segunda vez, agora junto ao mar da Galileia. Eles foram atraídos pelo Senhor como a grande luz que resplandece nas trevas da morte, e o seguiram com vistas ao estabelecimento do reino dos céus, na luz da vida. Versículo 21. Passando adiante dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai Zebedeu, consertando as suas redes, e chamou-os. Quando foram chamados pelo Senhor, Tiago e João estavam no barco, remendando suas redes. Por fim, João tornou-se um verdadeiro remendeiro, não é? Remendando por meio do seu ministério de vida os rasgos existentes na igreja. Isso é muito maravilhoso. Versículo 22 diz: E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Um dos 2 discípulos de João Batista, em João capítulo 1, versículo 40, era o apóstolo João. Assim, sem dúvida, ele já havia se encontrado com o Senhor antes, no mesmo lugar onde Pedro se encontrara com o Senhor pela primeira vez. Aqui, junto ao mar da Galileia, foi o segundo encontro. Assim como Pedro e André, João e seu irmão foram atraídos pelo Senhor e o seguiram. Versículo 23 diz: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e toda sorte de enfermidade entre o povo. Sinagoga é o lugar onde os judeus leem e aprendem as Escrituras. Lucas capítulo 4, versículos 16 e 17, Atos capítulo 13, versículos 14 e 15. Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho ou boas novas. Nesse livro, o evangelho é chamado de o evangelho do reino. Inclui não somente o perdão dos pecados e a infusão de vida, mas também o reino dos céus. Capítulo 24, versículo 14, com o poder da era vindoura, conforme Hebreus capítulo 6, versículo 5, o poder de expulsar demônios e também o poder de curar doenças. Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6, e Mateus capítulo 10, versículo 1. Tanto o perdão dos pecados como a infusão de vida são para o reino. Versículo 24 diz assim: E a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias doenças e tormentos, e endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Versículo 25. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Sob o resplendor do novo rei, como a grande luz que brilha nas trevas, numerosas multidões foram atraídas a ele, e o seguiam com vistas ao reino dos céus. Chegamos então ao capítulo 5, aqui do livro de Mateus. Louvado seja o Senhor. Um capítulo maravilhoso, que fala do decreto da constituição do reino, que vai do versículo 1 até o capítulo 7, versículo 29, e diz respeito à natureza do povo do reino. Aqui mais especificamente no capítulo 5, dos versículos 1 até o versículo 12, fala da natureza do povo do reino. Isso é muito importante. Precisamos ver qual é a natureza, ou qual foi a natureza implantada em nós quando cremos no Senhor. O versículo 1 diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e tendo-se assentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. O novo rei chamou seus seguidores à beira-mar, mas para dar-lhes a constituição do reino dos céus, subiu ao monte. Isso indica que para obtermos a clara percepção do reino dos céus, temos de ir a um nível mais alto, mais elevado com ele.
Quando o novo rei assentou-se ao monte, ou assentou-se no monte, quando o novo rei assentou-se no monte, foram seus discípulos que se aproximaram dele para ouvi-lo, e não as multidões. Isso é importante, foram os discípulos. Por fim, não somente os judeus crentes, mas também as nações convertidas, os gentios, capítulo 28, versículo 19, tornaram-se seus discípulos. Mais tarde, os discípulos foram chamados cristãos. Atos capítulo 11, versículo 26. Portanto, a palavra que o novo rei falou no monte, capítulos 5 a 7, sobre a constituição do reino dos céus, foi dirigida aos crentes do Novo Testamento, e não aos judeus do Antigo Testamento.